Início aqui mais uma edição do Programa em Comum. Hoje é sábado, aqui nós estamos na Inova e o Programa em Comum começa agora. Daqui a pouco eu aguardo vocês aqui na Inova. Até daqui a pouco. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Agora são as perguntas decisivas do Grande Prêmio de R$500 mil. Estão prontas? Onde é investido o dinheiro do IPTU? Em tudo que a Prefeitura faz na educação, saúde e moradia. Acertou! Ela está na grande final e pode ganhar R$500 mil. Vamos então à pergunta decisiva. Você pagou a cota única do seu IPTU? Não. Ela não pagou a cota única. Mas e você? Vai perder a chance de concorrer a R$500 mil também? IPTU Premiado 2024. Seu IPTU vale R$500 mil. Pague a cota única até o dia 15 de março e concorra a prêmios que vão de 10 mil até R$500 mil. Além de prêmios mensais de até R$40 mil. Se você não recebeu seu carnê, acesse o site do Manaus Atende, emita sua guia, pague e concorra. Com o IPTU, todos ganham! Prefeitura de Manaus. Com o IPTU, o trabalho não para. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Nova temporada 2024, programa Júlio Ventilari, voltando, programa em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, e nós estamos na Semana do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor existe há mais de 30 anos, ele é importantíssimo para reger essas relações entre consumidor e vendedor, comerciantes, enfim. Mas nós temos que saber quais são os nossos direitos como consumidor, e os direitos que o comerciante, a pessoa que presta serviço tem. Assim como eles têm direito, nós também temos direitos. E às vezes essas relações de consumo, elas entram em conflitos. Elas são muito cheias de conflitos, de tempestades. E aí entra em cena o PROCON Amazonas, o PROCON Manaus. Eu estou aqui hoje com a Unilda Abreu, que é do PROCON Manaus, que tem feito um belíssimo trabalho. Quando eu falo um belíssimo trabalho, é porque acalmar esses ânimos é difícil, mas nós temos que tentar fazer isso. E a Unilda, com a sua equipe, evidentemente, com toda essa técnica, todo esse estudo jurídico, faz com que os dois lados saiam vencedores. Quando eu falo os dois lados saiam vencedores,
Nem sempre as pessoas ficam satisfeitas, mas é o que estabelece a lei de consumo do Brasil. Obrigado, doutora, por estar aqui conosco. É sempre muito importante a gente trazer informações precisas sobre essas relações de consumo, porque todos nós somos consumidores, né? Todos nós somos consumidores de qualquer tipo de serviço, seja de energia elétrica, de compra, enfim. Todo tipo de serviço nós somos consumidores. A gente não pode se colocar apenas como vendedor, assim, vamos dizer assim, de um produto, né? Nós somos consumidores eternamente. Nós consumimos qualquer coisa todos os dias, né? Quando a gente vai comprar um pão, quando a gente vai pagar um estacionamento, quando a gente vai comprar uma roupa, quando a gente vai pagar uma mensalidade do colégio do filho, enfim, são várias atividades do dia a dia de consumo, não é? E nós queremos trazê-la aqui exatamente para que nós possamos conversar a respeito dessas ações do Procon Manaus, que é uma das atividades mais importantes, inclusive na gestão do prefeito Davi Almeida, com o vice-prefeito Marcos Rota. Exatamente, Júlio, obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com você, participar e compartilhar com o consumidor manauara informações importantíssimas que eu a considero assim preciosas para que sejam levadas, né, a todos vocês. O que você falou é uma grande e absoluta verdade. A gente respira o consumo. Todos os dias, nós vivemos, né? Uma sociedade de consumo. E isso que você falou, todos os exemplos aí é o nosso dia a dia. Você, por exemplo, acorda e aí você pega o seu celular. Quando você vai querer ver ali uma mensagem, você está usando o quê? A serviço internet, da internet. Que às vezes está falhando. Exatamente, um serviço. Ou então você, por exemplo, acende a sua luz, vai fazer uma maquiagem, você está usando o quê? O serviço da Energia elétrica. Abre ali a torneira da sua pia, você tem ali a água. Então, a gente vive no mundo de consumo. Mais do que nunca, nós precisamos saber os nossos direitos, ter consciência daquilo que realmente é o nosso limite de atuação como consumidor. E isso que você falou, existe o outro lado da moeda também. Assim como o consumidor ele tem os seus direitos, ele também tem os seus deveres. As e obrigações. Exatamente, deveres, obrigações. E o fornecedor, por sua vez, tem seus direitos também. Então, realmente, isso é um emaranhado de normas, de obrigações, a legislação, que precisamos conhecer. Mas, para conhecer, a gente precisa, pelo menos, ter noções dos direitos básicos do consumidor, né? O Código do Consumidor tem mais de 35 anos, tem mais de 30 anos, Vai doutor? fazer 34 anos. 34 anos, dia né? 11 de setembro. Dia 11 de setembro, Isso. né? E nós estamos caminhando para a Semana do Consumidor também, não é? Exatamente. Dia 15 de março é o Dia do Consumidor e nós, do Procon Manaus, estamos fazendo várias ações, Júlio, importantes, levando ao consumidor não só orientações, educação consumerista, como também mostrando os seus direitos, mostrando que ele realmente pode ou não pleitear e chamando o consumidor para que ele venha resolver as suas dívidas. Você sabe que hoje o Brasil ele tem 75% da população é endividada. Impressionante, né, Impressionante doutora? isso, Agora, existe também outro dado mais interessante, que pessoas com mais de 60 anos, que eu já me incluo, elas estão mais endividadas. A gente não sabe por que essas dívidas surgiram, se usaram de forma errada, de forma vergonhosa, indevida, né? O cartão, o nome dessas pessoas, e elas acabaram assinando uma dívida que não era nem delas, né? Mas é exatamente isso que você está falando. O que acontece? Numa relação de consumo existem ali as duas partes, o fornecedor e o consumidor. O consumidor é a parte mais vulnerável, é a parte fraca da relação. E quais são esses consumidores que são, por exemplo, iscas, eu posso dizer assim, para o fornecedor? Aqueles consumidores que a gente chama de hipervulneráveis. Por quê? Porque são os consumidores que precisam de maiores proteção, porque são mais fracos mesmo, ultra fracos na relação. Quem são esses consumidores que a gente pode citar aqui? A criança é o consumidor vulnerável. A mulher chega a ser uma consumidora vulnerável porque ela é uma pessoa que consome muito. Então, ela é assediada muito pelos fornecedores para um consumo maior. E os idosos. Por que os idosos são? Porque acaba que, com a idade, você vai perdendo muita, eu digo assim, a percepção das coisas, né? É claro que nós temos pessoas de 60 anos, ultra, super ativas, mas a tendência normal da vida é que você acabe se distanciando de muitas coisas. O idoso, por exemplo, ele não tem a mesma facilidade de mexer na internet que um jovem.
Então, de chega, por operar um exemplo... caixa eletrônico que um Exatamente. jovem, às vezes é difícil operar um caixa eletrônico. Né? Exatamente. Fazer até um pedido pelos aqueles aplicativos acaba se de enrolando entrega todo, de né? comida. Né? É difícil, né, doutora? Muito difícil. E hoje em dia o mundo é todo Da envolvido tecnologia, da internet, pela tecnologia. do mundo globalizado, né? Então, essas pessoas, elas são realmente hiper vulneráveis. O idoso, ele sofre muito com essa situação, porque ele acaba adquirindo dívidas que ele sequer assinou aquele documento, aquele contrato. Por exemplo, descontos na sua folha de pagamento, na sua pensão, empréstimos consignados. Isso tudo acontece, infelizmente. Isso vem acontecendo muito. E ele é a parte mais fraca que sofre o maior dano. Já existe alguma ação voltada para que o público endividado consiga pagar suas dívidas agora, nesta Semana do Consumidor? Olha, nós estamos promovendo várias ações. O próprio PROCON do Estado está fazendo isso. Sim, o Aliás, Jalil são faz, vários né? PROCONs. O Jalil sempre fez isso, né? Sempre, Procurou ir. sempre. Isso acaba que sendo... Aliás, desculpa, doutora, mas ele é um dos grandes centralizadores desses tipos de serviço, né? O grande incentivador desse tipo de questionamento, sim, né? sim. De incentivar para que as pessoas consigam resolver suas questões, né? suas dívidas, E né? agora com a senhora ali, fazer essa parceria, Não, isso é verdade. Evidentemente que fortalece cada vez mais o público, né? Só fortalece. E as pessoas, para elas entenderem como é que funcionam os PROCONs, existe o PROCON estadual e o PROCON municipal. Nós fazemos parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O que é isso, Júlio? São vários órgãos que trabalham em prol do consumidor, em proteção do consumidor. Isso é um dever constitucional do Estado, do poder público, de criar órgãos de proteção ao consumidor. Nessa rede de proteção, nós temos o Ministério Público, nós temos as delegacias especializadas em proteção ao consumidor, nós temos as defensorias, os PROCONs municipais e os estaduais. O Estado, ele tem uma abrangência maior. Então, ele abrange todo o município, todos os municípios 62 municípios do Estado. Exatamente. Então, a abrangência dele é maior. Se ocorre, por exemplo, uma relação de consumo lá em Quari, aí é o de um PROCON dano, estadual. o PROCON do estadual, ele deve ser acionado. A jurisdição, eu posso dizer assim, a nossa área de atuação é na cidade de Manaus. Então, nós atuamos na cidade de Manaus, mas isso não exclui a atuação de um e de outro. A gente pode fazer um trabalho, inclusive, em conjunto, fiscalizações, atuações em conjuntos. E o que a gente faz? A gente senta, conversa, faz um trabalho em conjunto, divide áreas de atuação. O que nós queremos é juntar forças. Aliás, isso que é importante. Os PROCONs têm tido uma tarefa muito importante, porque eles hoje em dia levam conscientização ao público, né? Eu acho que o mais importante é isso. Que não adianta só penalizar, não é, doutora? Não é a finalidade, na verdade, sabe, Júlio? Que amedronta o consumidor e o fornecedor, faz com que os dois percam, né, muito. Aí só perde. E só perdem, a sociedade perde porque o consumo cai e o nosso poder de economia enfraquece, né? Exatamente. E o PROCON, muito pelo contrário, ele veio para tentar conciliar o equilíbrio, né? Evitar que hajam conflitos judiciais fortíssimos lá na frente, né? Você dá uma aula sobre Não, o direito do consumidor. eu fico... Mas é essa a visão verdadeira. Porque E atrapalham muitas vezes a justiça, que tem outros casos para resolver. Abarrota o judiciário, né? né? O mais importante. Abarrota o judiciário. Mas o que você falou é exatamente isso. O PROCON, os PROCONs, eles não vieram para atrapalhar e nem para criar algum tipo de penalidade ao setor econômico, porque, veja bem, o consumidor vive sem o fornecimento do serviço? Não. Ou do produto? Não. O fornecedor ele vive sem o consumidor? Não, porque um tem que pagar e o outro tem que vender. Então, é uma relação é um casamento recíproco, é um casamento que tem que... Um precisa do outro. Sim. Então, eu não posso, como órgão, como uma autoridade, como um ente fiscalizatório, um órgão fiscalizatório, chegar lá e passar como um trator no fornecedor. Pelo contrário, eu tenho que mostrar ao fornecedor onde ele está errado, onde é que ele deve se adequar, seguir a lei para evitar uma multa. Isso é estabelecer uma harmonia na relação de consumo. Ao mesmo tempo em que nós protegemos o consumidor, mostrando seus direitos, dizendo para ele o que é certo e o que é errado dentro de uma relação de consumo, eu digo ao fornecedor, você está errado aqui, não cometa isso. Mas se você continuar cometendo, eu vou ser obrigada a multar. A multa não é assim, chegou e multou.
Existe um trabalho de conscientização, que eu acho que é o mais importante, Eu sabe, também Júlio? acho, doutora. É por aí a coisa, É sabe? muito importante a gente mostrar o que está errado nessa relação fornecedor e consumidor. Sim. Porque já chegar penalizando os dois, às vezes os dois erraram. Sim, Porque muitas vezes se eu até. não pedir a nota fiscal, eu errei. Completamente. Eu errei. Eu faço isso muitas vezes. Eu chego, pago o estacionamento, por exemplo. Aí eu saio lá na cancela, o cartão não passa. Aí eu tenho que voltar para dizer que eu paguei. Cadê o cupomzinho que A eu já joguei no notinha, né? lixo? Eu já joguei no lixo. Esses cuidados nós precisamos ter. Sim. Porque quando você, por exemplo, compra um produto e depois você constata que aquele produto tem um defeito, se você não pede a nota fiscal, fica mais difícil. Não é que você tenha que provar, quem tem que fazer a prova ao contrário é o fornecedor, de que aquele produto ali não estava com defeito, ou o consumidor perdeu tempo de fazer a troca, enfim. Mas fica mais difícil. É importante que você Facilita, comprove. né, essa relação. Isso, você comprove a aquisição, é necessário. Então, a gente sempre, quando a gente informa o consumidor, a gente fica alertando com relação a isso. Peça a nota fiscal, para que você possa comprovar o produto ou o serviço que você adquiriu. Além disso, você está ajudando o Estado, o ente público, na arrecadação, porque é um controle do tributo também ali, né? Então, tem várias funções a Com nota certeza. fiscal. Quando a gente paga a conta de luz, de energia, a gente tem que ter um recibo, Um comprovante. né? Um comprovante. É. Porque se a empresa cobrar de novo, às vezes você esquece que pagou aquela conta de luz, pagou o condomínio e paga 2 vezes de Acaba novo. fazendo, né? Acaba fazendo isso. Eu já fiz isso várias vezes, né? Eu acho que isso acontece muito. Com muitas pessoas. Doutora, e quais são as atividades mais importantes, além dessas ações que estão sendo realizadas? Tem uma parceria com a Águas de Manaus, também uma das Sim, mais reclamadas, né? Isso. Olha, essa semana nós começamos a fazer o PROCON nos bairros, que é um projeto que a gente já tinha traçado desde a inauguração do PROCON. O PROCON foi inaugurado no dia 15 de dezembro. Hoje nós estamos funcionando ali no Shopping Felipe Dal, na zona norte de Manaus, no bairro Cidade de Deus. E aí, uma das nossas ações quais seriam? Você levar o PROCON às pessoas. Aquelas pessoas que têm dificuldade de se deslocar à sede do PROCON, hoje nós temos essa oportunidade de levar o serviço para os bairros. Então, essa semana, nós estamos promovendo ações nos bairros, levando pontos da cidade para fazer esse atendimento. Essa é uma das ações que o PROCON Manaus está fazendo, em alusão principalmente ao Dia do Consumidor, que é sexta-feira, dia 15 de março. Qual é a empresa mais reclamada atualmente? Olha, na verdade a gente tem Do PROCON é uma grande municipal. variedade, né? Mas a gente tem muito assim na prestação de serviços com relação à Amazonas Energia, a questão do fornecimento de energia, a questão de água. Mas o que eu tenho percebido é que as empresas também estão dispostas a querer ajudar o consumidor, a querer fazer parcelamentos. Olha, sexta-feira, no dia 15 de março, nós iremos assinar um termo de cooperação técnica com a Águas de Manaus, em que a empresa ela vai para dentro do PROCON. Nós vamos ter 2 guichês lá para fazer atendimento direto. Então, o PROCON vai estar intermediando essa negociação. Então, eu vejo a disposição realmente do fornecedor de também querer estar ali resolvendo a situação do consumidor. Mas, assim, no ranking das empresas que realmente estão sempre muito demandadas são as fornecedoras de serviços públicos, né? Infelizmente. A gente vai torcer para que a doutora Nilda consiga fazer com que essas relações fiquem cada vez mais amigáveis, porque elas evitam muitos conflitos judiciais que atrapalham o andamento da justiça, lá, ou ficam, se arrastam anos e anos e anos e anos e não levam a nada, né? E esse equilíbrio entre as relações é importantíssimo. Doutora, tem um site, tem uma rede social que as pessoas podem seguir, podem obter mais informações, como funciona o PROCON, inclusive o PROCON nos bairros? Sim, pessoal, acessem o PROCON Manaus, a Prefeitura de Manaus. Nós estamos oferecendo esse serviço agora para você. É mais um órgão de proteção ao consumidor. É mais um órgão que orienta você, consumidor, que educa você, consumidor, que mostra os seus direitos. Então, tem o PROCON Manaus, nas nossas redes sociais, a Prefeitura de Manaus, e nós estamos lá na sede do Felipe Dal, à disposição de vocês. Estamos funcionando das 8 às 14 horas, todos os dias, de segunda a sexta-feira, Júlio. E busque sempre seus direitos. Você tem que saber Sempre. o seu direito
e quais são os seus deveres também, porque não é só cobrar, não. Você também tem direito. Quando você pega uma picanha, aí não vai levar a picanha, deixa no meio do supermercado e a picanha fica lá estragando, você já cometeu um crime como consumidor. Digo que é um crime como Houve aí uma negligência. Uma negligência. Uma negligência, um crime não, uma negligência. Mas uma negligência do consumidor, que não teve o cuidado devido também. De retornar, colocar lá do freezer. Sim. De onde tirou a picanha, não é verdade? Exatamente. São obrigações que a gente também tem que observar. É assim, nós temos direitos, mas nós não podemos esquecer que nós temos obrigações também. Tem um site também, além disso, tem um número não, que as pessoas... Tem, eu não tenho um número, mas aí você pode colocar na depois telinha. Eu vou pegar da telinha e vou colocar. Mas assim, entra no Procon Manaus, que aí você pode conversar conosco, fazer as denúncias. Nós temos também o nosso e-mail da fiscalização do Procon Manaus. Então você acesse o nosso e-mail, fiscalização Procon Manaus. E aí nós temos as nossas redes sociais que dão acesso a você que quer conversar conosco, que quer tirar uma dúvida, ver os seus direitos, entendeu? Obrigado, doutora. Obrigado. Obrigada a você, querido. Até daqui a pouco, tem mais em comum aqui. Até daqui a pouco. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Agora são as perguntas decisivas do Grande Prêmio de R$500 000. Estão prontas? Onde é investido o dinheiro do IPTU? Em tudo que a Prefeitura faz na educação, saúde e moradia. Acertou! Ela está na grande final e pode ganhar R$500 000. Vamos então à pergunta decisiva. Você pagou a cota única do seu IPTU? Não. Ela não pagou a cota única. Mas e você? Vai perder a chance de concorrer a R$500 000 também? IPTU Premiado 2024. Seu IPTU vale R$500 000. Pague a cota única até o dia 15 de março e concorra a prêmios que vão de 10 mil até R$500 000. Além de prêmios mensais de até R$40 mil. Se você não recebeu seu carnê, acesse o site do Manaus Atende, emita sua guia, pague e concorra. Com o IPTU, todos ganham! Prefeitura de Manaus. Com o IPTU, o trabalho não para. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Hoje é sábado e, como vocês sabem muito bem, nós temos um programa em comum aqui na Inova e os assuntos são diversificados. E uma preocupação que eu sempre tenho em relação à família, a atividade familiar, aquelas histórias que ficaram perdidas no passado.
e que de vez em quando vem à mente, apesar de nós estarmos com 60 anos e a memória já ir enfraquecendo um pouco, a gente sempre lembra daquelas histórias antigas que fazem parte das nossas vidas. Por quê? Quando nós éramos pequenos, as pessoas com mais idade, ou da minha idade, ou com mais idade, vão lembrar que nós ficávamos encantados com todas aquelas narrativas dos nossos professores, dos nossos pais, dos nossos amigos em relação a personagens que se tornaram lendas na nossa cabeça e que nós acabamos transformando eles em amigos, vamos dizer assim. O Gepeto é um dos amigos que a gente tem. O Pinóquio, com as suas mentiras, faziam com que a gente tivesse um exemplo do que era negativo. Nós não podíamos mentir, porque nós éramos chamados de Pinóquio. Olha, o nariz vai crescer. Então, era algo muito negativo ser comparado ao Pinóquio. A professora Nelly Falcão de Souza está aqui e a gente ficava lembrando do passado, onde nós entramos no ar aqui. Ela que é a diretora das instituições de ensino, Marta Falcão, e resolveu fazer esse resgate, porque a escola infantil do grupo é Pinóquio, em homenagem ao personagem tão icônico da história de um autor italiano. O Pinóquio o Gepeto era italiano. Sim. E veio de lá o Pinóquio. E eu fiz essa introdução todinha para chegar a um projeto que a professora Nelly Falcão de Souza, no Pinóquio, no Centro Educacional Pinóquio, que atende crianças, resolveu instalar agora, usando como link o nome da escola. Obrigado, professora. A gente vai conversar neste sábado aqui sobre esse projeto, até porque isso estimula os pais, os novos pais, vamos dizer assim, os pais jovens, de buscar com seus pais, com seus avós, essas histórias tão esquecidas nas vidas da gente, de todos nós, né? Porque a gente lembra assim, vagamente do Pinóquio, a gente lembra que foi um musical, já serviu como inspiração para musical na Broadway. E era um musical belíssimo na Broadway. Quem viu o Pinóquio na Broadway, com todas aquelas composições hollywoodianas, vamos dizer assim, porque era todo inspirado em Hollywood, aqueles musicais da Broadway são inspirados na grandiosidade dos espetáculos hollywoodianos, né? A gente fica imaginando o Pinóquio hoje em dia vivendo de novo lá na sua vila de Pinóquio. Então, é um prazer estar mais uma vez aqui com você, né, para bater um papo, por poder falar de coisas tão lindas, fantasias importantes, né, que nós vivemos na nossa infância e que as crianças hoje continuam vivendo, né? Embora nós hoje tenhamos uma grande preocupação, Julinho, porque eles estão se afastando dos livros físicos, né? As crianças estão muito ligadas na tela, nos joguinhos, na internet. Às vezes, os próprios pais acabam estimulando por uma certa comodidade, porque quando eles estão com o celular, eles estão calmos, eles estão concentrados ali, não estão perturbando, correndo, gritando, puxando conversa com os pais. Então, é mais cômodo, mas está se tornando perigoso. E, assim, eu fico muito grata a Deus, muito feliz por poder, né, não ter deixado essa figura icônica, como bem você falou, esquecida, porque há quase 50 anos nós fundamos a primeira escola infantil construída com base na arquitetura italiana da historinha original do Pinóquio, que foi escrito por Carlos Collodi. Você não vai acreditar quando eu lhe disser que isso há quase 300 anos ou mais atrás. E depois... Ultrapassou o tempo. Nossa, né? O tempo ele veio... E o Pinóquio não envelheceu. Não. Continua um menino ele Peralta, travesso, de verdade, que
gosta de brincar, que gosta de estudar, porque quando o pai, o Gepeto, que era um carpinteiro, que não teve filhos, Cria o e que Pinóquio. sonhava, né? Ele disse, vou fazer um boneco para ser meu filho. E a boa fada ouviu o desejo dele e deu fala e deu asas para o Pinóquio, que se tornou o filhinho dele. E a primeira iniciativa do Gepeto, quando viu que o garoto começou a falar, papai, eu sou o Pinóquio, estou aqui, ele deu logo um livro. Pinóquio, você agora vai para a escola. Então, ele deu a maior importância e valor à educação. E foi aí que eu peguei o gancho. Então, o nosso Pinóquio, ele não forma meninos mentirosos, ele forma meninos responsáveis, estudiosos, comprometidos com a família, comprometido com a família e religiosos, obediente com o papai e com a mamãe, porque o Pinóquio tentou ser desobediente e foi penalizado. Foi penalizado gravemente, duramente castigado. E no final da história, ele mostra ser um menino valente, de coragem, que salvou o pai. Então, eu acho essa história maravilhosa. É uma lição de vida, Mas tu né? sabes que tem famílias que nunca contaram essa história para os seus filhos. Eu acredito. E é uma história de valor, em todos os sentidos. Eu acho que se perdeu muito, né, essa ludicidade com o passar do tempo, né, Nelly? Exato. A gente vê que não se passa mais esse ensinamento das histórias que foram contadas pelos nossos bisavós para os filhos hoje em dia. Mas é porque os tempos são outros. As pessoas correm muito. Então a escola está resgatando, tentando assumiu essa resgatar. responsabilidade que seria dos pais, mas sem tirar, querer dizer que os pais são responsáveis, não. Ele já assumiu essa para estimular a criança a questionar os pais sobre como eram essas histórias, como era. E essa Vila de Pinóquio foi criada. Então, agora, e como é que a Vila de Pinóquio entra em cena? É a Vila de Gepeto. É a Vila de Gepeto, né? É a Vila de Gepeto. Nós agora lançamos esse novo projeto, que é chamado Vila de Gepeto. Por que Vila de Gepeto? Porque Gepeto, ele era artesão, era artista, marceneiro e tinha uma oficina de criação. Era extremamente criativo. Vendo a necessidade hoje das crianças terem espaço adequado para brincar, uma brincadeira que possibilite eles desenvolverem todos os aspectos necessários para desenvolver bem coordenação motora fina, criatividade, linguagem, sociabilidade, música, ler livro, construir livros, histórias, fazerem teatro, ou seja, atividades que são recomendadas para o desenvolvimento integral da criança. Existem, inclusive, crianças que são muito tímidas, né? Isso muito tímidas. Os pais fiquem preocupados. Eles precisam integrar, exatamente, uma geração de muitos filhos únicos. A família tem um filho só. Então, esse filho não era como aquela nossa época. Minha família era nós éramos 8. A mamãe teve 8 filhos, né, com o papai. Hoje é impossível por vários fatores. E outra situação é a questão mesmo do urbanismo. A nossa cidade, que era toda horizontalizada, com quintais, com jardins, é verticalizada. Vão dizer, mas tem os condomínios. Mas é diferente. É diferente porque não é o pai que acompanha. Não tem mais os quintais. Quem acompanha para brincar são as babás e elas ficam no celular também. É um vício hoje em dia. Elas estão empurrando o carrinho no celular. Então, é um fenômeno, sabe, que está acontecendo, uma mudança radical. E o que nós pensamos?
além da escola, porque a escola oferece essas atividades, mas não com, com essa modelagem, né? Porque dentro do processo escolar, as crianças têm muito trabalho dirigido. Mas sabe? elas não vivem Agora, a vida do Gepeto, né? Elas não conhecem não a vida. integral, porque existe uma sociedade que ainda cobra muito conteúdo, quer que o menino aprenda logo a ler, sabe? A escrever, a falar inglês, francês, Exatamente. Aí o espanhol, que o menino saiba tudo de internet. E coloco em aula de robótica e coloco em aula do Kumon, não que eu tenha nada contra essa busca, né, por mais conhecimento. Né? Mas vamos olhar a necessidade básica das crianças, que é o brincar, que nem comer, sabia? E essa Vila de Gepeto serve para para brincar. Brincar. Então, eles integram a Vila de Gepeto como se fosse um personagem da história. E eles, nós estamos oferecendo oficinas à tarde como complemento das aulas. Das aulas, atividades exatamente. Escolares. E o que é legal também desse trabalho é que a criança não precisa ser aluna do Pinóquio para frequentar a Vila de Gepeto. Ela pode ser de qualquer escola. Uma outra coisa, hoje tem a necessidade das crianças que são consideradas atípicas, não é? A terem terapias ocupacionais. E o que é essa terapia ocupacional? É a brincadeira, é a mão na massa. Então, as oficinas também acolhem crianças para fazer esse trabalho. Como são feitas essas inscrições, Nelly? Então, simples. Você entra na internet ou você liga? Você pode ligar, né, para o Pinóquio, e a própria Secretaria do Pinóquio passa as informações, né? A criança não precisa frequentar o mês inteiro, é opcional. Se quiser ir uma vez por semana, pode ir. Se quiser fazer as oficinas da semana inteira, pode ir também. Então, não existe aquele compromisso da criança estar matriculada por mês, por anuidade, como a escola tem. Existe um conteúdo já específico para cada atividade, para cada oficina? Exato. O que existe? É como um menu. Então, vamos ter oficina de teatro, oficina de música, oficina de psicomotricidade. Vamos fazer, por exemplo, artes, culinária, tá? Por exemplo, agora vem aí a Páscoa, aí vai ter uma oficina dos ovos e tal. Então, é tudo assim muito prático. Estimula a mente da criança a criar o seu próprio ovo de Páscoa, né? Exato, e muita história, e muita dobradura, papel cartonado, né? Imitando aqueles protótipos que o Gepeto fazia na oficina. E por que Vila, Júlio? Vila de Gepeto? Por dois motivos. Um, porque o Pinóquio Centro Educacional ele está fincado na Vila Municipal. Porque tu sabe que o nosso bairro ali, Adrianópolis, a Vila Municipal, Adrianópolis, né? Então, além do mais, também o Gepeto, pela história do Collodi, que era um escritor italiano, também morava numa vila, num povoadozinho. E aí a gente imediatamente... Fez o link das duas vilas, da Vila de Gepeto e a Vila de Pinóquio. O nome ficou Vila de Gepeto. Agora, isso não há nenhuma interferência no funcionamento da escola. Ela continua funcionando com a sua metodologia construtivista e os nossos alunos podem, à tarde, fazer essas oficinas complementares, como também levar os amigos, levar primo, entendeu? Sendo que é livre, eles não vão fazer prova, vizinhos, não tem... Vizinho não pode ter... amiguinhos próximos, né? E até
faz com que eles interajam com outras crianças de outras escolas e tornem assim os amigos, porque eles vão ser as profissões do futuro, né? Eles vão sair dali, eles vão se tornar advogados, médicos, arquitetos, enfim. E ali já é o começo de uma amizade que nós acompanhamos aí. Quantas amizades não tem? Mais de 50 anos? E as melhores amizades são da época da escola, né? São os verdadeiros amigos, né? Os verdadeiros amigos. E eu vou te confessar uma coisa em primeira mão, né? Sim. As pessoas perguntam, professora Nelly ou tia Nelly, né? Até quando a senhora vai estar na ativa, né? Sempre. Até quando Deus me der saúde, me permitir. Certeza. Mas qual o futuro, por exemplo, dessa escola tão linda que é o Pinóquio? Então, vou te falar o que eu vislumbro para aquela sede linda que eu tenho muito amor por ela. Eu quero, já falei para meus filhos, que ele seja uma grande ludoteca para as crianças de Manaus. Que legal, que bom. Tá? Que É um projeto bonito. que fica um projeto social, cultural. Falo, não vendam a nossa estrutura do Pinóquio, que vai ser aqui, de repente, a Vila do Gepeto, mas aberto ao público para visitação. E é um presente para Manaus. Para Manaus. É um presente da Nelly, da família isso, Falcão um legado de Souza, que eu quero deixar. O legado. Nelly, muito obrigado por estar aqui conosco. A gente vai deixar as informações aqui para que as pessoas que querem levar seus filhos, proporcionar esses momentos agradáveis aos filhos, aos sobrinhos, aos afilhados, enfim. Estimular as crianças a cada vez mais a absorver esse conhecimento infantil. Quando eu falo absorver o conhecimento infantil, é que elas estão crescendo muito rápido. Então, quando a gente olha, assim, uma criança de 4 anos, ela já destrava um celular com uma facilidade eu, com 60 anos, não sei nem para onde vai. Então, a tecnologia é isso. A gente vai deixar todas as informações. Obrigado, Nelly, por estar aqui conosco, trazendo essa informação maravilhosa para fazer o nosso sábado melhor, temperar o nosso sábado de amor, de cultura, de criança, né? Porque a nossa infância vai ser sempre inesquecível, né? O que a gente fazia, a gente vai ser inesquecível. As melhores memórias afetivas, elas são adquiridas na infância. Então, deixemos os nossos filhos curtirem a infância e estimulem. E também vivam a criança que tem dentro de vocês. Obrigado. Daqui a pouco eu retorno. Tem mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Agora são as perguntas decisivas do Grande Prêmio de R$500 000. Estão prontas?
Onde é investido o dinheiro do IPTU? Em tudo que a Prefeitura faz na educação, saúde e moradia. Acertou! Ela está na grande final e pode ganhar R$500 mil. Vamos então à pergunta decisiva. Você pagou a cota única do seu IPTU? Não. Ela não pagou a cota única. Mas e você? Vai perder a chance de concorrer a R$500 mil também? IPTU Premiado 2024. Seu IPTU vale R$500 mil. Pague a cota única até o dia 15 de março e concorra a prêmios que vão de 10 mil até R$500 mil. Além de prêmios mensais de até R$40 mil. Se você não recebeu seu carnê, acesse o site do Manaus Atende, emita sua guia, pague e concorra. Com o IPTU, todos ganham! Prefeitura de Manaus. Com o IPTU, o trabalho não para. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Estou retornando com o programa. Hoje é sábado, nós temos em comum aqui na emissora Inova, uma emissora da Rede Caldeirado de Comunicação, recebendo Bernardo Teixeira, o homem da PAMP. A PAMP tem movimentado a cena manauara, trazendo vários espetáculos, vários shows maravilhosos. Aliás, ano passado, a PAMP encerrou o ano em grande estilo, trouxe espetáculos, shows inesquecíveis para todos nós. E Bernard, este ano, volta a repetir o feito do ano passado com uma programação impecável, que tem opção para todos os gostos, para criança, para adulto, para as pessoas mais adultas, para a terceira idade, enfim. Para quem já chegou à minha idade, com 60 anos, ele está trazendo, inclusive, roupa nova. Bernard, obrigado por estar aqui conosco no programa e a gente fica muito feliz de te ter aqui, porque nós sabemos do teu trabalho. Você é uma pessoa que não para nunca, tem sempre boas ideias, tem procurado trazer o melhor para Manaus, apesar de algumas críticas aparecerem, mas a gente tem que trabalhar sempre, né? Ninguém pode agradar todo mundo, né? Sempre vão aparecer críticas, né? Você tem feito o seu trabalho direitinho, tem proporcionado à cidade momentos inesquecíveis, com grandes shows, com apresentações maravilhosas. Obrigado por você estar aqui conosco hoje. Obrigado, Gi, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Sei que é essa referência aqui da comunicação aqui na nossa cidade. Quando soube do convite, eu vim correndo, porque gosto muito de você e muito também da sua audiência. Então é um prazer estar aqui para falar um pouco sobre entretenimento, sobre empreendedorismo, sobre a juventude que a gente tem, né, que a gente trabalha. E é isso, a PAMP hoje, né, ela foi se transformando. A PAMP já tem mais de 10 anos no mercado. Quando eu comecei a PAMP eu tinha 20 e poucos anos e hoje estou com 30 e poucos anos já, né? E a gente aprendeu muito, né? Não é fácil fazer o entretenimento aqui no Norte, seja porque os custos são muito altos, né? Nossa logística é a mais cara do Brasil. Agora mesmo nós estamos com roupa nova, esse mega show, nós estamos com quase os ingressos esgotados, mas que é um show, né, que são músicos maestros, né? A gente tem os instrumentos deles, eles não aceitam tocar com instrumentos grandiosos. Tem os seus vícios, tem os seus xodós, vamos dizer assim. E agora, por exemplo, mesmo eu estou enfrentando que eles querem trazer uma carreta a qualquer custo, eu vou ter que pagar uma balsa para pegar a carreta em Belém, trazer essa carreta para cá. Imagina o custo de tudo isso, né? Então, fazer o show aqui na Amazônia, seja eles ou outros, tudo é um grande desafio. E, além dos custos serem mais altos do que do Centro-Oeste, Sudeste, os artistas para virem para cá querem cobrar mais caro porque eles acham muito longe. Então, assim, é impressionante, né? Como é que as pessoas acham que nós moramos no final do mundo, né? Exatamente. Então, tudo é muito grande desafio. E no final de tudo isso, a gente ainda tem que entregar
né, com a máxima qualidade possível, fazer a grande experiência para os nossos clientes e no final ainda sobrar alguma coisa para a gente poder sobreviver. Então não é fácil, é um desafio, mas a gente tem, graças a Deus, feito com maestria. E a Pamp antigamente começou, né, com um público jovem, somente para o público jovem, e hoje a gente teve uma grande transformação. Hoje a Pamp ela tem eventos infantis para a criançada, a gente tem eventos teenagers para os adolescentes, temos os eventos adultos, né, e temos os eventos até para a terceira idade, como Roupa Nova, desse vai muita terceira idade, né? Sim. Porque realmente 40 anos de turnê, então pessoas que curtiam música há 40 anos atrás, né? Eu nem tenho essa idade ainda, e Roupa Nova já existia. Assim como vou fazer também a turnê do Paralamas do Sucesso agora há 40 anos, né? Então são atrações que realmente marcam muito a vida dessas pessoas mais velhas que não saem mais para shows, mas que com essa oportunidade conseguem voltar a frequentar. É um túnel do tempo, vamos dizer assim, já que essas atrações foram da nossa geração, né? Eu tenho 60, era a época que a gente começou a frequentar, que a gente era permitido frequentar a noite de Manaus, a noite da cidade. Então, essas duas atrações vêm coroar de êxito toda essa programação de início do ano da Pamp, né? Aqui em Manaus. Com certeza. Ano passado, a gente fez grandes atrações para esse público. A gente fez Titãs Encontro, ingressos esgotados. Fizemos o Cabaré, que era o Leonardo também, que é quase 40 anos de carreira, com o Bruno Marrone, ingressos esgotados. Fizemos Capital Inicial, 40 anos, ingressos esgotados. Então a gente viu que a gente apostou num segmento legal, correto, e esses clientes são fiéis. É aquele cliente que consegue pagar um pouco mais caro no ingresso, que consome mais lá no evento, mais do que um jovem de 20 anos que ainda está em formação. Agora, né? Bernardo, esses shows são desafios para você neste início do ano, né? Que já praticamente estão todos fechados com os ingressos todos consumidos, né? Mas eu acho que David Guetta foi o grande êxito da tua carreira, vamos dizer, do teu trabalho. Ano passado que você conseguiu articular isso, trazer para o Sou Manaus, não é? O David Guetta, quando nós soubemos que o David Guetta vinha a Manaus, e eu dei a informação na internet, e algumas pessoas acessaram, e depois eu tive que imediatamente tirar, porque o prefeito ainda não tinha anunciado, e que o David Guetta vinha a Manaus. Foi um Tinha furo. gente que não acreditava que o David Guetta vinha a Manaus. E só tiveram certeza que o David Guetta estava em Manaus quando ele subiu ao palco, né? Realmente. Essa negociação deve ter sido bem grandiosa, né? Realmente foi um grande feito, né? Primeiro que nos últimos 15, 20 anos que o David Guetta vem para o Brasil, ele nunca veio somente para fazer uma data única. Ele sempre veio para turnê de 5, 6, 7, 8, 10 datas no Brasil. Então trazer o David Guetta, o maior DJ do mundo, para uma data só na Amazônia ainda, que nunca tinha vindo, era um grande desafio. Então o que a gente fez, né? Foram muitas intermediações, né? Tivemos que conseguir um jato para fazer, porque ele tocava um dia antes em Ibiza e um dia depois em Milão. E no meio em Manaus. Essa programação, essa viagem era bem longe, bem distante, assim, né? Qualquer pessoa ia dizer que ele não viria. Mas a gente conversou, explicou sobre o evento, explicou sobre a Amazônia, sobre a sustentabilidade do evento. Fizemos o crédito carbono desse jato, usamos energias sustentáveis. O prefeito de Manaus, que é um evento gratuito, trocou reciclagem de plásticos por ingresso, por pulseiras. Então, tudo isso eu levei em consideração. Porque esses mega artistas internacionais, não é só o dinheiro que fala para eles. Eles querem saber do propósito. O propósito eles sustentável, né? O que é o negócio. Porque dinheiro por dinheiro, todos os dias tem propostas milionárias para Mega eles. milionárias, né? Eles não têm falta de data. Então, ir para tocar, ainda mais numa data única, num lugar remoto, como a Amazônia, tinha que ter uma história por trás. E a gente contou muito bem essa história e conseguimos, né? Fui lá também, por um acaso estava com a viagem marcada para Saint-Tropez, lá para Mykonos, lá na Europa, em julho, no verão, como eu sempre vou. E aproveitei e fiz uma visita na agência deles, mostrei nossos eventos, a grandiosidade do evento da prefeitura. E o prefeito conseguiu fazer acontecer, né? Porque eu consegui a data, que foi uma grande dificuldade. E o prefeito conseguiu patrocinadores para bancar essa data. Vale dizer que o David Guetta foi pago 100% com recursos privados, de patrocinadores. Aí você me pergunta, mas como assim? Que dinheiro é esse? Grandes empresas no Amazonas e no mundo investem em mídia, investem em eventos. E quando você traz um big name como o David Guetta... Ligar o nome dessa empresa, um artista internacional de peso, né? Para você ter uma noção, antes de a gente ter o David Guetta,
O evento tinha 2, 3 milhões de reais de patrocínio privado. Quando a gente anunciou que era o David Guetta, esses números foram para 20 milhões de reais de patrocínio, porque as empresas ficaram interessadíssimas, né? Então imagina se um dia a gente traz um Coldplay da vida, né? Quanto que nós vamos conseguir arrecadar? Então acaba que aqui a prefeitura conseguiu fazer o mesmo evento que faz todos os anos, usou menos recurso público do que se usou nos outros anos, fez um evento muito mais grandioso. Além de ser um evento mais grandioso, fez um evento que o mundo inteiro olhou para a Amazônia. David Guetta postou mais de 5 vezes no Instagram dele, no feed, está lá. Ele andando aqui no barco com a gente, vendo os botos, o evento, a grandiosidade. Mostrou para o mundo a Amazônia e mostrou também a nossa capacidade de fazer grandes eventos. E receber turistas aqui, Exato. né? O que é um turismo de espetáculos, né? É um turismo que atrai o público de outros estados para a Amazônia, né? Que os estados próximos, o Pará, o Roraima, o Rondônia, foram presenças marcantes aqui nesse show do David Guetta, né? Eu tive vários amigos que vieram do Pará, vieram de Rondônia, de Roraima, do Acre, gente que veio do Maranhão. Eu conheço diversas pessoas que vieram. E isso acabou o quê? Nos credenciando para trazer qualquer artista mundial. Faz parte do teu portfólio agora. Claro. Né? E eu também, como um grande amante da música eletrônica, porque a Pump começou com música eletrônica, nós somos oriundos da música eletrônica, sempre tive um sonho de se fazer o David Guetta na vida inteira, né? Então foi uma realização pessoal muito grande e também uma realização socioeconômica e turística para a cidade muito grande. Porque com certeza o resultado que a gente teve com a atração, mais que se pagou. Primeiro que não foi com recurso público. E segundo que todo o Brasil e o mundo olhou para Manaus. Nós fomos para o top do Twitter na época, por causa disso. Mas você teve alguns problemas em relação à presença do David Guetta, né? Na verdade, o nosso envolvimento com o evento público, né, teve algumas polêmicas aí, principalmente, né, na Câmara dos Vereadores, na parte de poucos vereadores da oposição. Porque, na verdade, tudo na política eles querem virar, né, assunto de oposição, está chegando a eleição, e tem aqueles cidadãos ali que só aparecem se baterem. E eu, particularmente, não tenho nada contra o trabalho de fiscalização do vereador. Ao contrário, eu totalmente sou a favor disso. Mas com uma investigação, você tem que fazê-la. Você não pode só abrir a boca e soltar o que você acha sem nenhuma prova e nem não fazer. Por exemplo, o vereador abriu a boca para falar de mim, da minha empresa, mas nunca me ligou para me perguntar alguma coisa. Nunca ligou para Manaus CUT para perguntar alguma coisa. Então, se você tem alguma reclamação ou então alguma dúvida, você investiga e se você apurar coisas erradas e tiver provas de tal, você pode soltar isso publicamente. Mas não foi isso que aconteceu na Câmara. Os vereadores não procuravam nada, não investigavam nada, só deixavam coisas no ar, querendo atenção, querendo audiência. E, infelizmente, eu lamento isso, porque esse não é o trabalho do vereador. O vereador tem que fiscalizar, tem que trabalhar pelo povo e querer o melhor. E não querer só mídia e atenção do público. Então isso aí rendeu aí bastante comentários negativos, né? Mas você conseguiu realizar o trabalho. Sim. E conseguiu provar que não teve envolvimento, então, Sim, com certeza. Dinheiro público, né? Nada. O Tribunal de Contas liberou normalmente, todos os órgãos regulatórios a prefeitura esclareceu tudo com todos e não teve problema nenhum. A minha empresa em si não recebeu R$1 de dinheiro público, nada, nada, nada. E mesmo assim, né, fui um pouco difamado de certa forma, até entrei com um processo judicial contra o vereador que estava me difamando. E você venceu esse processo? Olha, a última posição que eu tive foi que ele postou novamente esses dias, mais uma vez sobre o meu nome, dizendo que ele não se defendeu, que o processo ele deu revelia e que já está concluído para o juiz, acho que vai dar a sentença agora, mas ele não, na verdade foi que ele não se defendeu. E ele disse lá, não, porque ele botou meu endereço errado, que é mentira, porque eu botei o endereço da casa dele que consta na internet e botei também o gabinete dele da Câmara, a Justiça que escolheu o endereço. Aí, enfim, mais acusações levianas, mais difamando meu nome, mais querendo botar o público da cidade contra mim, que sou um cara que apoia a cultura, que apoia as pessoas, que gera emprego, gera renda, ajudo demais as pessoas. E provavelmente essas ações só vão gerar mais um processo contra ele, porque infelizmente eu não posso permitir uma pessoa honrada como eu, séria, que vim para cá, para Manaus, para fazer o correto, ser difamado, né? Eu não respondo mais publicamente a ele sobre isso, mas que
a justiça vai ser feita sim. Eu acredito muito na justiça do nosso Estado. Bernardo, vamos continuar agora falando dos projetos para 2024. Temos roupa nova, temos Paralamas, né? E você já tinha falado de outras atividades que vão ter. Vai ter um festival de churrasco. Vai ter o festival de churrasco agora, dia 4 de maio, lá na Newton Ninja, é a 3ª edição. Nós fizemos agora, no final do ano, foi um sucesso, em parceria com a Universidade Newton Ninja. A gente, é um evento que você paga o ingresso e come e bebe à vontade, tudo liberado de altíssima qualidade, carne Angus, cerveja premium, enfim. É uma super experiência, foram os ingressos esgotados, esse ano deve crescer mais o evento. Nós vamos ter o show do João, que é o rei do pop atual hoje, né? Nós vamos ter a Pump Colors, que é a nossa tradicional festa das cores, em junho. Nós vamos ter o show da Ludmilla, uma nova turnê da Ludmilla, isso tudo somente no primeiro semestre. E também tem muita coisa boa para o segundo. Segundo semestre tem mais atração, aí a gente vai trazer o Bernard para falar sobre as atividades da Pump, porque a Pump continua crescendo cada vez mais e a gente fica muito satisfeito em ver o empresário investido no entretenimento na cidade de Manaus, porque nós somos carentes, por estarmos distantes dos grandes centros, infelizmente não temos tantas oportunidades que as pessoas de Brasília, fico mais próxima do Rio, São Paulo, tem. E o Bernard está tendo essa coragem, essa ousadia, vamos dizer assim, porque bancar um show desse com várias exigências que os artistas fazem, tem que ser uma ousadia, Bernard. Eu quero te parabenizar você, a sua equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Tem uma equipe também por trás, trabalhando arduamente para que esses espetáculos aconteçam, inclusive na Arena da Amazônia, né? Com certeza. Não só minha equipe de escritório, meu produtor, o pessoal de administrativo financeiro, mas principalmente os terceirizados, que são gigantes. São os seguranças, são os bombonzeiros, são os ambulantes, é o flanelinha que está fazendo o funcionamento da frente do show. É toda uma cadeia. Para você ter uma noção, o setor de eventos foi o setor que mais empregou no Brasil em 2023. O nosso setor é gigante, a gente tem que ser valorizado, a gente tem que ser incentivado. Eu hoje sou vice-presidente da ABRAP, que é a Associação dos Produtores de Eventos. Fomos para Brasília agora brigar pelo PES, que foi o apoio que nós ganhamos na pandemia para poder continuar no mercado. Não é fácil, são muitos custos, mas a gente está aqui firme e forte e esperando sempre cada vez mais reconhecimento dos nossos clientes e do governo como um todo, porque realmente o nosso setor é muito importante para a economia. Obrigado, Bernard. Daqui Obrigado. a pouco eu retorno, tem mais em comum aqui na Inova. Até daqui a pouco.